Há inúmeras linhas de psicologia ou de terapia que pretendem resolver sofrimentos específicos humanos. E por que existem tantas linhas? Porque cada um desses fundadores estava olhando, atenção, para um conjunto específico de sofrimentos do homem. Esse é o ponto. O que são essas 12 fatias? Podem ser muitas coisas, né? Dentro da minha antropologia, ok? Eu posso usar esse esquema que vai ser um esquema base que vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa formação, ok? Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Pensa comigo. Eu vou escrever algumas coisinhas aqui, né? Não vou completar tudo, porque a gente não tem aqui 2 horas, né? A gente tem 40 minutos para trocar essa ideia. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Pensa comigo aqui. Olha lá. Olha que barato. Pensa aqui. Vocês já ouviram falar, responde sim ou não, da terapia freudiana? Psicanálise? Dr. Freud? Já ouviram falar? Já. Perfeito. Há formações em psicanálise. Vocês já ouviram falar do Dr. Jung? A terapia... Ouviram falar? Não é para me saber o que é, não. Só se ouviram falar ou não. Já ouviram falar da terapia do Dr. Jung? Já ouviram falar, Dr. Jung, né? Vocês já ouviram falar da logoterapia? Do Dr. Viktor Frankl? Já ouviram falar? Claro que sim, não é? Já ouviram falar... Perguntas que eu vou fazer, mais 2 só para não cansar-vos. Já ouviram falar do Dr. Adler? Talvez um outro não. Dr. Adler talvez não, né? Perfeito? Vocês já ouviram falar do Dr. Aaron Beck, pai da terapia cognitivo-comportamental? Pelo menos a terapia cognitivo-comportamental já ouviram falar, não é isso? Olha, atenção. Há inúmeras linhas de psicologia ou de terapia que pretendem resolver sofrimentos específicos humanos. E por que existem tantas linhas? Porque cada um desses fundadores estava olhando, atenção, para um conjunto específico de sofrimentos do homem. Esse é o ponto. Então imagine só, perceba aqui a diferença. Vamos criar cenários? O primeiro cenário é aquele que eu contei, Ítalo. Acontece o seguinte, toque. Pois não? Tudo bem, Mariana? Oi, Mariana, tudo bem? Oi, doutor Ítalo, tudo bem? Primeira vez aqui, o que eu posso te ajudar, Mariana? Doutor Ítalo, é o seguinte, eu estou há muito tempo procurando emprego, eu consegui passar numa entrevista de emprego, um emprego que vai ser muito bom para mim, era o que eu precisava, e acontece que o escritório é no 15º andar de um edifício comercial bastante alto, com o pé direito muito alto. Eu estou com sobrepeso e tenho um problema nas articulações do joelho e eu morro de medo de elevador. Eu não ando de elevador. Eu, inclusive, comprei o apartamento que eu moro, né? Eu e meu marido, a gente foi para um apartamento no 1º andar, porque estava ficando insustentável para mim ter que subir até o 5º andar todos os dias, que era onde eu morava. Eu morro de medo, eu tenho a fobia de elevador. Esse é o primeiro caso. Quem resolve isso? Quem resolve isso? Segundo caso. Toque. Oi, Marcos. Oi, doutor Ítalo. Tudo bem? O que eu posso te ajudar? Doutor Ítalo, é o seguinte. Eu sempre me sinto diminuído, não adianta. Eu terminei meu PhD agora, eu tenho mestrado. Olha só, olha pra mim, eu tenho 1,80 m, eu nem sou feio, né? Mas eu sempre me sinto inferiorizado. Eu tenho algo que seja eu acho que é complexo de inferioridade, o que eu tenho. Perfeito? Eu não me sinto bem comigo mesmo. Eu tenho um complexo de inferioridade aqui. Me ajuda? Repare, e se você tem um pouco de sensibilidade, você vai reparar que são 2 pessoas, a Mariana e o Marcos, né? São 2 pessoas. Os 2 têm um sofrimento específico, mas mas que tipo de sofrimento é esse? Cada um deles pede uma abordagem específica. E é por isso que existe essa pizza aqui. Olha para a pizza de novo, por favor. Então vamos lá. Essa pizza ela tem 12 fatias e eu posso colocar aqui os tipos de sofrimento humano. Existem 12 tipos de sofrimento humano que a gente pode conversar sobre eles. Perfeito? Então aqui eu tenho na segunda camada os sofrimentos hereditários. Na segunda pizza. Na terceira, os sofrimentos cognitivos ou padrões de aprendizado. São esses sofrimentos. Na quarta camada eu tenho sofrimentos afetivos. Na quinta camada eu tenho as dúvidas sobre a minha força. Na sexta camada eu tenho as dúvidas ou as dificuldades da utilidade, como ser útil no mundo.
problemas de organização no trabalho, no emprego, né, com a família mesmo às vezes. Na sétima, eu tenho as dores, por exemplo, relacionadas ao meu papel social, tá? Na oitava, eu tenho as dúvidas se a minha vida vale a pena, se eu estou fazendo a coisa certa com a minha vida, ou seja, eu tenho uma dúvida diante da morte. Não é dúvida de morrer, não é isso, não é medo de morrer. É a dúvida diante da morte, se vale a pena, eu fico hesitante, ok? Eu fico hesitante, eu posso experimentar toda essa vida como um grande vazio. Na nona, eu posso ter dúvida, e aí por aí vai, né? Na nona, eu posso ter as dúvidas acerca do que é a verdade. São dúvidas de tipo intelectual. Perfeito? E na 12ª, por exemplo, para pular, eu posso ter dúvidas sobre a transcendência ou dores diante do eterno. Então olha só que bonito isso aqui. Olha isso aqui que bonito, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês é que todas as linhas, todas as correntes e as escolas, elas têm o seu lugar. A depender do sofrimento que o ser humano está experimentando, né? Então, no primeiro caso, um terapeuta, no primeiro caso dos nossos dois exemplos, um terapeuta que conhece isso aqui tudo, que conhece a integração das dores humanas, dos desejos humanos, da expectativa humana, da motivação humana, ele vai conseguir encontrar o sofrimento e dar um nome para o sofrimento, ou pelo menos colocar o sofrimento dentro de uma dessas casinhas, vamos chamar assim, para a gente ficar simpático nesse nosso primeiro dia. Ele vai botar esse sofrimento, essa dor, essa queixa, dentro de um desses países. São 12 países nesse nosso território e todos eles fazem fronteiras, eles são fronteiriços, né? As dores, às vezes, elas escapam como um peixe, passam de um lugar para o outro, por isso que o terapeuta ele tem que ser atento e tem que ter conhecimento, ok? Lá na certificação, é evidente que eu vou explicar isso tudo para vocês com muita precisão. De tal modo que vocês vão se tornar especialistas na identificação disso tudo. Ok? Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro caso, o da Mariana, que tem medo de andar de elevador. Atenção, eu não tenho muita dificuldade de saber que ali a melhor abordagem para ela é a terapia cognitivo-comportamental. Ok? A terapia cognitivo-comportamental, ela diz respeito, ou ela está aqui, ó, esse tipo de sofrimento. É a terceira fatia de pizza. É a terceira fatia de pizza. Então, como é que você sabe? Ora, eu sou terapeuta e trabalhei com isso por mais de 10 anos. E é isso que eu vou ensinar para vocês, né? Mas não é difícil de você identificar, ok? Há padrões, lembra? Há padrões de aprendizado que são quase físicos do ponto de vista da citoarquitetura cerebral, que condicionam o sujeito a fugir de uma ameaça. Ora, o elevador não é uma ameaça? Portanto, isso é uma disfunção. Realmente, se você me diz o seguinte, Ítalo, é o seguinte, eu tenho fobia de leão. Eu vejo um leão na África, eu morro de medo e corro. Oh, meu Deus, isso não é disfunção. Isso é adaptação. Isso é maravilhoso, né? Ainda bem que você tem medo de leão. Imagina se você não tivesse, pô, tu ia ser devorado por ele. Então pronto, o que se espera diante de um leão? Fugir. O que se espera diante de um elevador? Nada. Você entra e sobe. Ah, algumas pessoas têm um circuito cerebral, vamos chamar assim, condicionado. Então, há um padrão de aprendizagem disfuncional. A gente pode chamar de errado. E há uma abordagem, ou há abordagens específicas que ajudam na solução dessa dor. Ora, a abordagem mais eficaz não é sobre o sentido da vida, não tem nada a ver com isso. A abordagem mais eficaz é esse padrão aqui, ó. É o padrão cognitivo que revê padrões de aprendizado e que ataca-os, né? E os remodela. Perfeito? Ora, qual é a linha que trata isso? A terapia cognitivo-comportamental. E é por isso que a terapia cognitivo-comportamental, esse é um dos motivos, ela é tão validada e tão útil no nosso meio, né? Eu, enquanto psiquiatra, mandei centenas de pacientes para abordagens de TCC. Por quê? Porque, olha, os métodos são muito estabelecidos. Porque as dores são muito objetivas, né? Muito objetivas. E a gente está lidando com algo, atenção, quase físico. Me perdoem aqui a aproximação analógica, mas é quase como se fosse uma fisioterapia cerebral, vamos chamar assim. É quase como se eu pegasse o cérebro e entendesse as estruturas e fizesse uns exercícios e instalasse o cérebro. Pode dizer, é só uma analogia, hein? Atenção, ok? Uma analogia. E aí, pronto.
Não é isso? Perfeito? Ok, essa aqui é a ideia. É para isso que serve a TCC. Ítalo, eu quero aprender... Tá baixa a cadeira, né? Ítalo, eu quero aprender isso. Tá bom, eu te ensino. Eu te ensino, sem problema. Aqui, o que eu preciso hoje? Eu preciso te enquadrar. Enquadrar no sentido de colocar você no quadro. Assim como eu estou neste quadro. Melhorou, né? Estou mais... Agora sim. Né? Você tem que ter a visualização do mapa, dos territórios de dor. Esse é o ponto. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é o nosso grande amigo Marcos, que chegou lá no consultório com questões envolvendo um complexo de inferioridade. Ele acha que ele não sabe quem ele é para a sociedade, ele acha que ele sempre é menor do que ele... Olha, quem que resolve essa questão? Quem que é? Olha, há vários. Como eu disse, lembra? É um peixe. Então, é possível que eu aborde essa questão pela psicanálise freudiana? Claro que é. É possível que eu aborde essa questão do Marcos pela logoterapia? Claro que é. Mas não são as mais eficazes e não são as mais específicas, vamos chamar assim. A abordagem mais específica, neste caso, envolvendo dores acerca do seu posicionamento diante de uma comunidade, é a abordagem do Dr. Adler. Ora, vocês sabem quem é o Dr. Adler? Mais provável que não. Ou que tenham lido só sobre ele, ou lido o nome dele, mas estudaram, de fato, os métodos e as técnicas do Adler? Essa é a pergunta. Claro, quem não é terapeuta, evidentemente, não. Quem é terapeuta, uns sim, outros não. Não é? Então, veja, o que eu acredito? O que o Ítalo acredita? O Ítalo acredita no seu método que é necessário, se não abordar, se você não sabe tratar ou abordar, pelo menos você vai precisar saber identificar a dor dentro de um dos países desse território, né? Desse mundo, é um redondo aqui, né? Desse mundo, né? Você vai precisar conhecer um ferramental e tentar abordar o seu paciente ali. E o que eu quero contar para vocês é o seguinte, existe um método que engloba todas essas abordagens. Existe um método que é como se fosse um fio condutor. Ele chega até a raiz de todas as dores e que pode ser usado de modo integral em todos os seres humanos e todo mundo que apresenta uma dor para você. Né? E todo mundo que está dentro do seu consultório ou marcou uma teleconsulta e te apresentou uma dor qualquer. Desde uma insegurança no trabalho, até uma dúvida sobre o marido, sobre se tinha que ter casado, ou preciso ter filho ou não, ou quero me converter e não sei o que fazer com a minha família. Eu falei, olha, existe uma unidade de abordagem, existe uma metodologia para isso, existe uma metodologia de abordagem para isso, então fique, vai ser muito interessante. Vamos lá. Vamos passar aqui. E o Dr. Freud, Ítalo, que é o mais famoso? Olha, o Dr. Freud, ele é muito famoso mesmo. Ele é um sujeito que, num certo momento da história, atenção, ele vivia numa Europa cientificista, até não poder mais. O ser humano era visto como uma máquina. E quando eu falo isso não é modo de dizer, era mesmo. Tá? Então começo a tentar entender o ser humano através das leis de Newton, da termodinâmica. Então existia uma visão, como a gente chama de mecânica ou mecanicista do ser humano. O que o Dr. Freud, naquele momento, na virada do século, sobretudo no início do século XX, o que ele propõe? Ele propõe uma subida, como quem diz, atenção, nem todo sintoma experimentado pelas pessoas que aparecem nos consultórios com vazios no peito e com braços travados, né? São os sinais do que ele chamava de histeria à época, né? Ou eventualmente cegueira sem causa orgânica. Nem todos esses sujeitos apresentam esses sintomas por motivos orgânicos, ou seja, uma lesão no nervo, por exemplo. A outra coisa que pode estar acontecendo, que tem uma raiz ou uma origem, atenção, afetiva, emotiva, mítica que seja. Então, o que o Freud, o Dr. Freud, ele faz ali na virada do século, início do século XX? Olha, ele introduz, de fato, uma leitura mais ampla do ser humano. Ítalo, não é possível que você está falando, é 100% possível, e porque foi exatamente isso que aconteceu. Atenção, essa leitura mais ampla, ela oferece recursos para compreender o homem na sua totalidade, na extensão mais ampla da transcendência? Óbvio que não. É óbvio que não. Nem era isso que ele estava pretendendo fazer. Ok? Mas sim, o Dr. Freud ele dá um passo, ele vai um passo além de uma visão mecanicista do homem. Qual que é o domínio próprio onde a psicanálise ela consegue abordar, ou pelo menos
identificar as dores. Olha, era aqui, ó, na quarta fatia, é no quarto país. Perfeito? No quarto país. É o país da afetividade. Então, esse domínio aqui da afetividade, ou seja, as pessoas, vamos dar um exemplo bem concreto? Não vamos para a teoria não, um exemplo bem concreto. A pessoa fala assim, chega no consultório lá, chega no teu consultório e ela está infeliz pra caramba no trabalho dela. Só que ela trabalha bem, ela até tem recurso para trabalhar, ela é uma boa profissional, mas ela está infeliz. Ela não sabe por quê. E ela tem ansiedade de ir para o trabalho, mas é uma coisa pouco localizada. Atenção, não é tão bem localizada como o medo de elevador. Agora já é uma coisa mais difusa. E aí, nas sessões, você de repente consegue identificar a questão. A questão é, eu faço esse trabalho, Ítalo, eu sou dentista, porque tudo que eu quero na vida é agradar a minha mãe. Minha mãe queria que eu fosse dentista. E eu vou para o consultório só para minha mãe ficar contente comigo e achar que eu presto para alguma coisa. Falou, opa, identificamos aqui uma questão. Né? Então veja, há um método. Porque isso tudo que... Olha só, atenção, isso aqui que eu vou te contar é muito importante. Se você estiver anotando, anote. Se não estiver anotando, preste atenção. Uma coisa é você tentar tirar ou encontrar às cegas a raiz da dor. A outra coisa é você saber que existem 12 raízes para as dores humanas. Esse é o ponto que eu quero te ensinar. Porque se você sabe que são 12 raízes, você tenta descobrir as raízes. Atenção, por exemplo, você vai para um lado, você pega... Olha aqui, ó, vem cá, ó, produção. Se você pega, por exemplo, primeira sessão, eu abordei a primeira, a segunda e a terceira. Não é bem isso. Segunda sessão, abordei a quarta, a quinta e a sexta. Não é bem isso. Terceira sessão, abordei a sétima, oitava e a nona, e aí você anota assim, bota uma estrelinha aqui. Acho que é aqui. Acho que ele tem uma questão de papel social. Vamos lá, vamos finalizar, porque a gente tem método, a gente não está chutando. Então, décima primeira e 12ª. Aí você fala, ele também tem questões de sentido da vida. Ok? Então o que você fez? Em 4 sessões, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão e quarta sessão, você precisa de 1 mês para ouvir seu paciente, estabelecer uma rotina de rapport com ele, né? Você já tem ali uma afinidade, e você no final daquele mês, você já sabe para onde o teu trabalho tem que ir, meu Deus do céu. Você vai lançar as mãos do meu método, segundo a cosmovisão ou entendimento, por exemplo, do Dr. Adler e do Dr. Viktor Frankl. Ou seja, o 7º problema, ou seja, o 7º país e o 12º país. Entendes ou não? Entendes ou não? Essa é a completude da certificação Ítalo Marcilli, né? Quando eu proponho para vocês a formação que vem formando terapeutas ao longo desses 4 anos, são 15 mil terapeutas formados. Atenção, é isso aqui, no final das contas, que vocês vão aprender. É evidente, no detalhe, desde o início, porque o não é muito interessante, né, Marcela? É mel, maneiraço. Gostou desse vídeo? Esse é o tipo de conteúdo que eu ensino na minha formação de terapeutas. E se você quer se aprofundar em temas como esse, ou se pensa em fazer uma transição de carreira para a área de terapia, eu tenho um convite para te fazer. Separei alguns horários dos consultores da minha equipe para você agendar uma reunião. É um bate-papo assim, olho no olho, por vídeo, onde ele vai te explicar tudo sobre como você também pode atender outras pessoas como terapeuta, fazer uma transição de carreira sem precisar sair do seu trabalho atual, ou mesmo aplicar esses conhecimentos na sua vida. Essa certificação, ela já ajudou mais de 15 mil pessoas a trilharem essa jornada e pode ser a grande mudança da sua vida e da sua família. Para fazer o agendamento, basta tocar no link aqui embaixo. É por vídeo, é gratuito, você não tem nada a perder. Toca no botão, marque a sua reunião agora e depois você me conta o que você achou.